Bom dia, Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui o nosso estudo bíblico, nós estamos falando aqui sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos ler hoje, vamos estudar o capítulo 13. Eu vou pedir para a Elzinha fazer uma oração para a gente estar dando início no estudo de hoje. Elzinha? Bom dia, paz do Senhor a todos. Eu quero começar dizendo aqui para alguns irmãos que, por acaso, tenha procurado nosso estudo bíblico do domingo passado, ele não aconteceu em razão do feriado. Então, nos perdoe aqueles que tenham passado por aqui. E é uma honra estar aqui participando desse estudo bíblico. E nós queremos louvar o Senhor e pedir a bênção e ajuda dele no nosso entendimento. Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos, ó Pai, na tua presença, Pai, nessa manhã, para ouvir, Senhor Deus, e aprender, Senhor, da tua palavra, Pai. Abençoe nossas vidas, nosso entendimento, abra nossa mente, Senhor Deus, para que possamos, ó Pai, entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem, ó Pai, a nos ensinar hoje, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, ser um canal de bênçãos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Sermos bênção e sermos abençoados, ó Pai. Que nós possamos não somente aprender, mas que nós possamos, ó Pai, levar a outras pessoas aquilo que o Senhor está nos dando a oportunidade de aprender. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Amém, amém. Obrigado, Elzinha. Amém. Então, vamos aqui continuar aqui o nosso estudo. Nós estamos aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a segunda aqui na nossa estante, né? E aqui dentro do nosso índice aqui, né? A gente já está lá no capítulo 13, né? Nós estamos falando sobre os dons espirituais, né? Estava tendo alguma distorção, alguma coisa nos entendimentos lá da igreja. A gente sabe que essa carta aqui, ela vem separada por problemas, né? Que Paulo vai orientando e ensinando a igreja de Corinto, né? E aqui no item 7, como a gente está falando dos conflitos e das distorções dos dons espirituais, esse assunto ele está envolvendo o capítulo 12, o 13 e o 14, né? Então, essa questão dos dons espirituais, ele começou no 12 e vai até o 14, né? Então, a gente viu no domingo anterior que o capítulo 12, né? O que tem lá no capítulo 12? O que a gente estudou no capítulo 12? A gente falou sobre os dons espirituais, a gente falou o que é, né? Tem o primeiro bloquinho que Paulo estruturou o que é, que são dons espirituais, ele explicou o que é. Ele disse também que esses dons, eles são individuais, é de cada um, e eles são diferentes, isso a gente viu também. Mas num segundo bloquinho, ele também, apesar de ser individual, ser diferente, ele explica como que a gente tem que se comportar no todo. A importância do todo, né? De cada peça dessa engrenagem, ela tem um propósito maior para Deus. A gente até falou de futebol, né? Cada um tem uma função dentro do campo, mas o todo é que, o conjunto é que é importante, né? E também a gente viu que é para um fim proveitoso, a gente viu isso no capítulo 12. E o fim proveitoso quer dizer que o foco dele é para o próximo, não é para si mesmo. E aí a gente falou também que o membro, né, Paulo deu o exemplo do corpo humano, né, mostrando como é que funcionaria, né, para ele conseguir dar essa ideia dos dons espirituais, ser individual e diferentes, ele pegou o corpo humano, a gente falou sobre isso, e aí a gente teve uma mensagem muito importante, que os membros trabalham em prol do corpo, é do conjunto. Então, eles são individuais, são diferentes, mas ele trabalha em prol do corpo, né? Então, a gente viu isso no capítulo 12. E agora, no capítulo 13, a gente vai fazer a leitura do capítulo 13 e vai falar, e vai conversar, tá bom? E aí, o capítulo 13, o que é o capítulo 13? Ele vem, aqui, ó,
nós vamos ler aqui do versículo 1 ao 13. Ele é um capítulo pequeno, mas interessante. Nós vamos falar do amor. O amor como um dom supremo que Paulo vem trazer para a gente. Esse é o capítulo 13. E é interessante, né, que Paulo coloca aqui no meio de dois capítulos, né, do 12 e do 14, onde ele está falando de dons espirituais, e ele vem colocar aqui no meio o amor. Né? Nós vamos entender aqui por que ele está falando do amor, está dedicando um capítulo só para isso. A primeira vista pode parecer desconexo, mas não, né? É muito importante, ele vai explicar por isso a importância do amor e o que ele vai ajudar a gente a entender para que serve um dom, né? E o que é importante a gente entender para que se use o dom adequadamente no bom proveito, para que a gente entenda que o foco não é a pessoa, e sim o próximo. Então, por isso vem esse capítulo bem no meio desses dois aqui. Depois, no 14, a gente vai continuar falando dos problemas lá do Corinto com relação a esse tema dos dons espirituais, tá bom? Bom, então, antes de eu fazer aqui a leitura, né, esse capítulo 13 aqui, que ele fala de amor, só para enfatizar que é o amor ágape, aquele amor fraterno, aquele amor incondicional, aquele amor que você é genuíno, que você não busca o próprio interesse, e sim agradar ou fazer o bem ao próximo. É desse amor que nós estamos falando, tá bom? E outra coisa interessante também, que Paulo, ele em várias cartas, ele elogia o amor em outras igrejas. Na carta para os Efésios, para os Colossenses, para os Filipenses, para os Tessalonicenses. Paulo, ele elogia o amor nessas igrejas, mas aqui em Corinto ele não elogia. Aliás, ele elogia sim os dons. A gente já falou que essa igreja é uma igreja rica em dons espirituais, mas a utilização, a distorção que a gente vai ver, ela não tira um bom proveito dessa riqueza que são os dons espirituais. E aqui, quando Paulo coloca isso aqui no meio, ele vem falar do amor porque é justamente o remédio que cura alguns problemas que estão lá na igreja e que serve para todas as igrejas. A gente vai ver isso. Bom, eu vou ler aqui, mas essa leitura do versículo 1 até o 13, a gente vai ver que está dividido em 3 grandes blocos, né? A gente sempre mostra assim a estrutura. Paulo é muito bom nisso. Primeiro ele vem falar da vida em sociedade, a vida em comunitária, ela não é nada se não tiver amor, tá? Ele vai falar da superioridade do amor sobre as outras coisas que a gente vai ver aqui no primeiro bloquinho. No segundo bloquinho, ele vai falar da natureza do amor, o que é o amor, o que não é o amor e o que faz o amor. Então, no segundo bloquinho aqui, que a gente vai ver, a gente vai falar o que é o amor, do 4 até o 7, o que não é o amor. E por último, ele vai falar sobre a eternidade do amor, por que ele é superior, por que ele é eterno e as outras coisas são passageiras. Então, são 3 bloquinhos aqui, tá bom? Eu vou fazer a leitura e nós vamos começar conversando. Então, são 3 bloquinhos, 3 conceitos. Todas as cartas de Paulo são muito bem estruturadas para o nosso aprendizado. Bem? Então, vamos ler? Eu vou ler aqui do versículo 1 ao 13, tá bom? Para a gente começar aqui, falar do capítulo 13, falar de amor, tá bom? Então, vamos lá. A partir do 1 aqui. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba.
Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos com um espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam em fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior destes é o amor. Amém? Então agora a gente vamos fazer agora as nossas considerações aqui, versículo por versículo, tá bom? Eu queria começar primeiro aqui no versículo 1 a 3. No versículo 1 a 3, esse primeiro bloquinho aqui, que a gente vai dar uma reforçada, tá bom? A gente vai ver aqui três coisas. Que não adianta nada a gente ter algumas coisas e não ter amor, né? A igreja, a igreja lá de Corinto, ela se achava superior. A gente está falando dos dons, que ela era rica em dons. Mas aí o que, que acontecia lá? Eles se achavam, né, estavam se achando, porque tinha certos dons. Então o ego estava inflado. Eles se achavam superiores, né, as pessoas que tinham alguns dons se comportavam como superiores aos outros. Então o crente lá de Corinto, ele era de primeira categoria, né? A gente já falou nisso sobre em capítulos anteriores, né? Eles eram orgulhosos, eles eram vaidosos, eles eram ensoberbecidos, né? Por causa dos dons. E aí Paulo vai desmistificar isso. É por isso que ele coloca aqui nesse meio, onde ele está falando de dons espirituais, ele vai estar colocando esse assunto, para desmistificar isso. E aqui é interessante que, ó, do versículo 1 até o 3, ele menciona 5 dons, né? Ele menciona 5 dons. Ó, lá no primeiro versículo ele já fala, ainda que eu fale em línguas, né? Já é um dom. No versículo 2, ele fala assim, ainda que eu tenha o dom de profetizar, né? O dom da profecia, e conheça todos os mistérios da ciência, o dom do conhecimento, né? Lá no versículo 2 ainda também ele fala do dom da fé, né? O dom de fazer milagres, de transportar montes. E no versículo 3 ele fala do dom da caridade, né? Se eu distribuir todos os meus bens. Esses 5 dons aqui ele pega como exemplo, mas não é qualquer um. Ele vai ele explicando, mas usando o problema que está tendo lá. Então, desses 5 dons aí que a gente percebe que é onde a gente tem alguns problemas lá na igreja. A gente falou sobre a divisão, lembra que nos capítulos anteriores a gente falou sobre a divisão, né? Paulo, quando ele deu o exemplo do corpo para falar dos dons, né? Ele também falou sobre um querer ser maior que o outro, se o cara é olho, ele é mais importante, ou se eu não sou tão importante, então não estou no corpo. Ele falou sobre superioridade e inferioridade que não deveria ter. Então, Paulo falou, está mencionando isso. E alguns dons que ele coloca aqui são um dos principais dons mesmo que estava fazendo, né, gerando esse tipo de problema lá. E ele ilustra aqui os 5 dons. E aí, no versículo 1 a 3, conforme eu já tinha falado, Paulo dá 3 recados. No versículo 1 ele fala, ó, ainda que eu tenha um dom XXX, se não tiver amor, ele é como um bronze ou um símbolo que retina. Quer dizer, ele faz uma comparação assim, é monótono, é automático, né? É frio, é como um relógio na parede, né? O sino fica lá tocando, tom, 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 tom. Ele é uma coisa fria, automática, ele é um sinal apenas, ele é um relógio na parede. Ele tá lá, ele não edifica nada, ele não faz nada.
É uma coisa fria que está lá, ele existe, está lá, é um sinal apenas, né? Como um relógio na parede, a gente olha lá, o relógio em si não produz nada, não faz nada, é só um sinal, né? Aí no versículo 2 ele fala assim: ainda que eu tenha outros dons, ele também fala sobre o dom da profecia, de o dom do conhecimento. Se não tiver amor, nada serei. Então, no versículo 1, ele falou: se não tiver amor, sou igual um que a gente fala, dois de paus, né? Sou um cone, é um cone, né? No versículo 2 ele fala: se não tiver amor, eu nada serei. Então, a vida em sociedade, a vida comunitária, a vida sem amor não é nada. É isso que Paulo quer dizer nesses 3 primeiros capítulos. E no terceiro, no versículo 3, ele está falando que nada se aproveita. Então ele fala outros dons e fala: se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Então no versículo 1, no 2 e no 3, ele menciona 5 dons e ele fala que, no versículo 1, se não tiver amor, sou um cone. No 2, se não tiver amor, mesmo tendo dons, nada serei. E no terceiro, no versículo 3, se não tiver amor, não tem proveito. Não tem proveito. Então, esse primeiro bloquinho é isso que Paulo vem dizer da superioridade do amor. O amor é superior a tudo. É isso que Paulo quer dizer. Antes da gente passar para os próximos bloquinhos, Edgar, que eu chamo Edgar, para ele fazer também as considerações, porque do versículo 4 para frente a gente vai ver o que é, o que não é e o que faz o amor, tá bom? Edgar. Legal. O Paulo tem aí vai mostrar para a gente aí como vem mostrando nesse 12, 13, o 14 vai falar, né? A gente pode até exemplificar, fazer um exemplo de um sanduíche, né? Você tem o 12, que é o primeiro pão, o recheio, que é o 13, e o outro pão que fecha tudo isso, que é o 14. Então, ele começa falando, alertando, mostrando, né, o que está acontecendo, aí ele vem com a solução para tudo, que é o recheio né, que é aquilo que a gente fica procurando. Olha, eu vou botar até né, olha, isso aqui né, e aí você fecha toda essa história e fica completo no 14. Tanto que no 14 depois ele segue com sigam o caminho do amor, e aí aperfeiçoem-se nos dons, né? Mas aí ele completa o 13 no 14 falando sigam, né, com amor. E aí ele fala e busquem os dons. Primeiro ele aponta o erro de buscar só os dons, fala a solução que é o amor, e depois ele entra com continuem no amor e sigam buscando os dons. E ele tem aí ele associa muito as coisas que aconteciam na época. Eu estava lendo algumas coisas que fala de cultos, o culto pagão daquela época, né? As igrejas pagãs elas usavam para chamar para os cultos soar de sinos, materiais que repetiam som. Sabe, vocês já viram esse pessoal que passa na rua vendendo aquele famoso biju, que fica chacoalhando aquele Tec, 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 tec. a matraca que chama, né? Ele passa na rua, hoje não tem mais, mas quem é um pouquinho mais velho lembra desse vendedor de biju. Ele passar aqui em frente de casa e vender o biju, eu até aguento aí um minuto ele ali tocando aquele barulho ali e tal, né? E vou lá e compro o biju dele. Mas se ele parar aqui em frente de casa e passar um dia tocando aquele negócio, eu vou falar, para com isso, eu vou ficar bravo com ele, né? Então, é como o pingo d'água, como, sabe, aquelas coisas que ficam fazendo um barulho constante, Automático. sabe, aquele bipzinho de algum aparelho. Aquilo, no primeiro momento, ele alerta você, mas depois ele já começa a incomodar, né? Então, às vezes, o crente, ele se posiciona de uma maneira em que ele aborrece o outro. Aquele que até está na igreja, de tanto falar de uma maneira impositiva ali, sem amor, só falando como você tem que aprender isso, você tem que ser assim, aquilo começa a aborrecer. Então ele vira um símbolo, vira alguma coisa que retine, um soar que é chato, um soar que incomoda, né? E quando é com amor, aquilo tudo é aceitável, é bom, é gostoso de ouvir, né? Porque aquilo transmite
o amor para aquele que você está passando a mensagem, né? Seja ele da igreja, seja ele que ele está de fora da igreja. Então, o amor faz essa diferença no proclamar o evangelho, né? O evangelho frio e ali calculista e correto até, ele às vezes ele pode causar essa dificuldade em falar, puxa, mas será que ele está vivendo isso? Está tão estranho, né? Mas com amor isso muda tudo, né? E esse posicionamento de Paulo em explicar, né, a grande importância do amor, que não é aquela paixão e aquele sentimento, aquela emoção, que por emoção e paixão a pessoa fala, estou apaixonado pela igreja, pelas coisas de Deus e tal, e essa paixão, né, no sentido literal mesmo, ela começa talvez a esfriar, né? Mas quando você tem aquele amor pela palavra, o amor pelos irmãos, o amor pelo trabalho na igreja, isso não acaba, ele aumenta, né? Porque ele não está condicionado a uma paixão momentânea, né? Porque eu estou apaixonado por tal coisa, e aí daí um pouquinho isso pode acabar, pode diminuir, né? Mas quando você está envolvido pelo amor àquela causa, amor àquilo que você está fazendo, a tendência é aumentar, mesmo que as coisas sejam adversas, os problemas surjam, você vai continuar e vai se esforçar cada vez mais, né? Porque você faz por amor, mesmo que você sofra, mesmo que você tenha intempéries no seu caminho, você continua por amor, você continua, e aí você enfrenta tempestades, dificuldades, e todo tipo né, de contratempos, mas por amor você vai. Por paixão, talvez você fala, opa, isso já está ficando fora do meu, eu vou sair disso. Mas por amor você continua. Então ele dá essa relevância ao amor, né? Essa coisa. E o importante é você estar mesmo associando essas duas partes, 12, 14 e o 13, com um grau de importância máxima, para levar a ler o 14 de uma maneira diferente. É, Né? Isso é legal. O Paulo é estratégico, né? é. Ele Muito bom jogou, ele. ele jogou ali um alerta, depois ele deu a solução e depois ele fechou com, olha, é importante os dons, mas com amor. A gente está tentando associar isso, né? Isso é legal. Muito bom. Então, esse negócio do sanduíche ilustrou bem. É muito bacana. Então, nesses primeiros 3 versículos, então, ele fala assim, que ele já fala dos dons, né? Porque está falando dos dons, falou, sem amor não adianta nada. Primeira coisa. Mais importante é o amor. Então, aqui ele, nos primeiros 3 versículos, ele fala isso. Mais importante é o amor. O amor é o superior a tudo. Tudo. Aí ele vem falar o que é o amor. Então, vamos ver. Lá no versículo 4, ele vem falar o que é o amor. E depois, ele vem falar o que não é o amor. E Paulo, ele é muito bom na estrutura e como é que ele escreve, como ele ensina. Que ele usa o próprio erro para ensinar o que é o certo e o que é errado. Então, quando ele vai falar o que não é, olha, vai ser muito interessante. Porque ele já está falando dos problemas que está acontecendo lá. Né? Para também ensinar que determinadas coisas não se trata de amor. E que, então, se o foco é o amor, se o amor é o do supremo, então você não pode fazer aquilo. Vai ser muito bacana. Vamos lá no versículo 4. Ele fala que o amor é paciente, o amor é benigno. Uma coisa interessante aqui, o que é ser paciente aqui? Primeiro, eu queria focar que aqui essa palavra paciente, segundo alguns estudiosos, o foco aqui é de paciência com pessoas, não com coisas. Porque tem pessoas assim que têm paciência para lidar com situações, né? Tem pessoas que têm paciência para lidar com situações. Ah, estou passando isso, eu vou esperar, preciso fazer isso, eu tenho paciência para esperar aquilo, tal. Mas com pessoas é uma coisa mais específica. Tem gente que não tem paciência com pessoas, mas tem paciência com situações, com coisas, mas com pessoas não. Aqui o foco nosso é pessoas, tá bom? E o amor, ele é paciente, quer dizer que ter paciência é a capacidade de suportar a outra pessoa. É a longanimidade, é você ter ânimo, longo ânimo, né? Para com o outro. É aquela capacidade de a gente tem de reagir com o bem quando alguém nos irrita, quando alguém nos faz um mal.
quando alguém ataca a gente. A capacidade de você reagir com bondade é essa paciência, essa tolerância. Eu gosto de usar tolerância também porque explica bem, a gente não ter tolerância com as outras pessoas. Então ele fala que o amor ele é paciente, ele tem essa capacidade de tolerar o próximo. E aqui ele já diz tudo. Então, se a gente entender que para poder amar a pessoa, né, a gente precisa ter paciência com a pessoa, né? E a gente, às vezes, a gente mede a nossa reação, né? Você ser paciente é você reagir com bondade quando você é atacado, xingado, sei lá, né? Mas a nossa capacidade de reagir com bondade é a paciência. A nossa capacidade de reagir de acordo com o que a gente quer ser, não de acordo com o que a pessoa faz para a gente. E acontece muito isso. A gente reage de acordo com o que as pessoas nos atacam, por exemplo. Mas se as pessoas que vêm falar com a gente com cuidado, a gente trata com cuidado, né? Quando a pessoa vem xingando, às vezes a gente quer fazer igual, né? E não é essa reação. A gente não pode ficar sujeito ao humor da outra pessoa, né? Ser paciente é você ter o seu jeito de lidar com as pessoas, independente se ele está esperneando ou se ele está falando de forma amena. É difícil isso, sei que é difícil. Mas o amor é isso. Paulo está ensinando a gente precisa exercitar, né? Então, ele fala aqui que o amor é benigno. Então, fazer o bem para o outro, né? Mesmo que você tenha alguém tentando fazer o mal, isso é o amor, é você fazer o bem incondicional, independente das pessoas. É difícil? É difícil, mas é isso. Amar é isso, é você fazer o bem, é você tolerar, é você ser paciente. Está muito claro aqui o que é o amor. E já na sequência ele fala o que não é. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz. Vou listar aqui um monte de coisa que ele fala o que não é, mas a gente ficar esperto, ó. Toda vez que a gente estiver agindo dessa forma, a gente está pensando na ausência do amor. Então, Paulo acabou de falar. Se você não colocar o amor nas coisas, nos relacionamentos, nas coisas que nós estamos fazendo, não adianta nada. É isso que ele. O ingrediente, né, o remédio que cura tudo é o amor. Então, quando você vai fazer alguma coisa e você coloca um ingrediente amor, vai melhorar. Então, agora ele vai falar o que não é o amor. Quer dizer, o que pode estar ausente o amor quando acontecem algumas coisas. Então ele fala assim, ó, o amor não arde em ciúmes, né? Então a gente já está falando, tá com ciúmes, então tá faltando colocar o amor aí para é difícil, pastor, é difícil. É o remédio, não é amargo, mas é difícil, né? Ele não arde em ciúme. Então se tiver muito ciúmes, então a gente tem que pensar, será que o amor está colocando aqui, né? Não se ufana, né? Não se infla, não só, né? Sou, né, tô todo cheio com isso aqui que eu tô, né, fazendo, né? Ele não se ensoberbece. Olha só, se você tá pensando muito em você, você tá com soberba, tá faltando amor. Olha lá, o amor não se conduz inconvenientemente. Já repararam que as coisas que Paulo está falando aqui, a gente já estudou ali no começo? Ele está pegando aqueles problemas que a gente já estudou que estava acontecendo e ele está falando, tá vendo, gente? A ausência do amor nessas coisas, né? A gente falou sobre aquele problema do filho que foi ter relacionamento com a própria a esposa do pai dele, né? Ele falou sobre essa condução inconveniente, né? Ele falou sobre a soberba, né? Então ele está começando a falar, ó, tá vendo esses problemas, ó? Quer dizer que está faltando amor. Ó, o amor não procura os seus interesses próprios. A gente falou sobre isso na Santa Ceia, lembra? Deles ficarem distorcendo lá a Santa Ceia e procurando os próprios interesses. Ele fala, ó, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Lembra que a gente falou que estava tendo problemas entre eles e levando até para a justiça de fora da igreja? Que ele falava, pô, vamos resolver aqui, vamos
vamos assim, aceitar o problema, né? Ele falava, não seria bom você arcar com esse custo, né? Então, se está tendo esse problema, não tem amor. Porque o amor não se ressente do mal. Então, se alguém fez mal para você e você não está conseguindo lidar, então está faltando amor. Então, é isso que ele fala. Então, se está tendo uma injustiça, então, se você está se alegrando com uma injustiça, está errado, não tem amor. Então, se tem amor, porque ele fala, regozija-se com a verdade. Então, o amor regozija-se com a verdade. Então, onde impera a verdade, ali sim tem a presença do amor e ali vai ter a alegria, né? Então, nesses versículos aqui do 4 ao 6, né, Paulo falou o que é o amor e o que não é, e aproveitou no que não é para citar os probleminhas que estava tendo lá. Mas é só lá, né, que estava tendo esses problemas. A gente quase não tem desses problemas atualmente, né? Não é isso? Agora, antes de falar o que ele faz, acho que o Edgar levantou a mão aqui, né? Só um comentário rápido. Quando você fala da palavra longânimo, né? Você tem, se você vai buscar nos originais, você vem no grego, você tem ali longura de um espírito. Seria você ter um fôlego longo, sabe quando você dá aquela respirada antes de falar alguma coisa, você dá aquela puxada de ar e dá aquela parada e fala, depois eu te falo, sabe? Daqui a pouco eu te respondo. Deixa eu pensar, sabe aquela coisa? Então é o longo de fôlego. Tem algumas versões no grego lá, eu até tinha visto alguma coisa no hebraico, alguma coisa no original do hebraico, não vou encontrar. Mas ele tem no hebraico, fala dessa coisa do fôlego longo, sabe? Você pode traduzir como fôlego longo, longanimidade, né? E aí você pode imaginar em quantas situações você se perdeu por ser papum, rápido, sem amor, sem pensar no outro, respondeu do jeito que veio, né? E isso causa problemas futuros, né? Então, se você consegue controlar esse seu ímpeto de já responder na lata, como diria, né? Já arrebentar tudo, mesmo que seja entre os irmãos, né? Você acaba não evitando coisas, né? Se você controla isso, né? Então, vamos respirar, pensar, né? Sermos longânimos, né? Isso é uma demonstração de amor, né? Ao próximo, né? Segurar esse ímpeto até às vezes com razão, né? Sim, Razão bíblica, com um texto bíblico na ponta da língua, mas sem amor, você vai destruir uma relação, vai destruir um relacionamento, vai destruir uma situação. Então, a longanimidade é essencial para o cristão. Ele precisa desenvolver esse ponto na vida dele, para sempre refletir e falar no momento correto, né? Com as mesmas palavras que diria no tempo errado, né? Sabe? sim, Mas no tempo certo falar. Isso cria essa percepção de palavras com amor, né? E não simplesmente palavras ressoadas, batidas como sino, né? Palavras com amor, palavras que agradam, não palavras que incomodam, né? Aquele símbolo lá, tem símbolo batendo, né? Não, aquela coisa que é agradável de ouvir, né? sim. Que Que vem com edifica. amor, que edifica, que vem com amor, né? Não destrói, né? É, muito bem. E aí, ele falou o que é o que não é. E no versículo 7 ele fala o que faz. Ele falou o que o amor é, o que ele não é. E o que o amor faz, né? Então, no versículo 7 ele está assim, ó. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Então, o amor, ele faz isso. Você agir com amor, né? Então, muitas vezes existe um sofrimento junto por isso que você está fazendo. Você está abrindo mão, muitas vezes está abrindo mão de alguma coisa. Você está certo de alguma coisa, você tem direito, Paulo já mostrou aqui, né? Você até tem direito, mas você abre mão em prol do próximo, né? Então, tudo crê, tudo, né? O amor, ele tem essa esperança, tudo espera, ele vai acreditar que aquele é o melhor jeito e ele vai suportar tudo. Como diz o pastor Claudio Vena, é difícil? É.
mas isso é fruto do amor. Então, isso é fruto do amor. Então, no 7 ele vem falar sobre isso, né? Sobre o fruto do amor. E aí ele vai, agora no versículo 8, falar da eternidade do amor. Então, ele mostrou a superioridade do amor, a importância do amor, né? Como é fundamental, como diz o Edgar aqui, né? Que exercitar essa longanimidade para exercitar o amor. E aí, no versículo 8, ele vem falar o quê? Que o amor jamais acaba. O que ele fala que o amor jamais acaba? Ele está falando da eternidade do amor. Ele está falando, o amor é eterno, ele não é passageiro, ele é para sempre. Inclusive, né, ele coloca assim sobre o, a eternidade do amor, porque o amor, Deus é amor. O amor ele vai estar presente sempre, aqui na vida terrena, espiritual, para sempre. E ele está querendo dizer que as outras coisas, que às vezes muitos estão dando importância aqui, terreno, é passageiro. Então, por isso que ele fala que o foco tem que ser a eternidade, o foco tem que ser o projeto de Deus, não só aqui a nossa vida passageira. Porque aí ele fala assim, ó, havendo profecias, desaparecerão. Então, teve a profecia, aconteceu, acabou, né? Havendo línguas, cessarão. Falava em línguas, falou e acabou. Havendo ciência, passará. Então, ele está focando aqui a eternidade do amor no versículo 8. Esse é o foco de Paulo. E aí, do versículo 9 para frente, que a gente vai comentar também, Paulo vai falar sobre a maturidade. A maturidade da nossa vida espiritual. Por isso que ele vai falar sobre ser menino, ser homem, sobre a nossa maturidade. Mas antes disso, alguém levantou a mão, Edgar. Não, eu ia pedir para seguir, mas agora eu já, já levantei aqui. Mas é essa questão do desgaste, né, da palavra amor, né? A gente tem aí a palavra amor desgastada na sociedade moderna, né? A gente está falando de um amor ágape, o amor sem, né, que suporta tudo, aquele amor que Deus tem por nós, né? Que apesar de não merecermos, Ele nos ama, né? E quantos não merecem porque fazem, né? E aí a gente acaba, né, amando eles. Você tem amor por eles, porque, puxa, eu sei por que ele está fazendo isso. Eu sei porque ele está agindo de tal maneira. Eu entendo, né? Então, digamos assim, num sentido de que o maligno, o diabo, tá tentando deturpar esse sentido da palavra amor, né? A gente vê aí tantas coisas que são ditas como amor, né? E, né, a gente está falando aqui de um amor específico, né? Desse amor incondicional, mas um amor para o bem mesmo da pessoa, não simplesmente não aceitar algumas coisas que venham a melhorar a vida dele, né? Mesmo que isso tenha um desgaste para a gente, né? Mesmo que a gente sofra com isso, mas pensando no próximo, esse amor gera melhoria no que está por próximo, melhorias na vida daquele que está nos rodeando, daqueles que estão nos rodeando. Então, aqueles que estão próximos, eles vão receber esse amor da gente e possivelmente a gente vai, talvez tenha algum prejuízo com isso, prejuízo material, físico, estrutural, mas você faz incondicionalmente aquele que está por perto, né? E às vezes muitos vêm a falar: puxa, mas você vai deixar de fazer tal coisa em prol do próximo? Sim. Você vai deixar de ganhar tal coisa para que o outro tenha sucesso? Sim. Você vai, sabe, é um amor incondicional, mesmo que você deixe de. Você não tem algumas vantagens sobre isso. E aí a sociedade não pede isso, ela pede que você tenha sucesso. Dinheiro, sucesso no trabalho, seja o melhor daqui ou dali, tenha destaque, custe o que custar, né? E não é isso que Paulo tá mostrando ali. Ele está falando, olha, tudo isso que vocês têm, esses dons, esse sucesso, né, no sentido de crescer como dons, como profecias, como isso e aquilo, isso sem esse amor, né,
esse amor talvez venha a quebrar um pouco esse ímpeto teu de querer, eu quero mais e mais e mais, aí alguém fala, para quê? Para que você quer tudo isso? Né? Para que você quer falar em línguas, fazer isso, fazer aquilo outro e tal? Para que você quer tudo isso? Então, Paulo vem falando, você quer isso porque aí eu vou ter mais e mais, e vai ficar gigante para nada. Né? Então, se você diminui nesse sentido, mas você reparte com muitos, todos vão ter mais ou melhor, vão viver mais ou melhor que você, e você vai ficar feliz com isso. Isso sim é o amor ao próximo, esse amor que ele está falando. A gente às vezes confunde, a sociedade tenta confundir a gente, né? Tenta impor um amor à sua profissão incondicional. Você vai ter aquilo ali de qualquer maneira, nem que seja para pisar no outro, mas eu vou ter sucesso. E aí você, com amor a si próprio, pelo seu sucesso, você esquece dos outros e passa por cima. E na igreja também acontece isso, né? Para você conseguir alguma coisa na igreja, talvez você nem se preocupe com o que está do lado, né? Mas isso é interessante, são fatos Sim, interessantes. muito importante. Bom, entramos aqui nos 10 minutos, mas tem a última parte aqui, então. A última parte aqui que eu quero salientar, que Paulo fala aqui no versículo 9, né? Ele fala assim, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, né? E no 10, ele fala, quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, o que Paulo está falando? Ele está falando que o amor é uma coisa eterna, é suprema, ele não é passageiro, como os problemas que ele está tendo aqui com a igreja. E aí, quando ele fala, e aí ele dá outro exemplo aqui para finalizar, dizendo que a gente conhece em parte e a gente profetiza em parte. Quer dizer, a gente ainda não é tão maduro, né? Tem um monte de coisa que a gente não conhece do plano perfeito da eternidade, o plano perfeito de Deus. A gente conhece um pedaço só, né? Então, e é só esse pedaço, ele fala, se a gente só conhece um pedaço, quando a gente vai profetizar, é só um pedaço. A gente não tem isso. Mas quando a gente tiver tudo isso na eternidade, quando a gente tiver o modelo completo, quando a gente tiver esse projeto, quando vier o que é perfeito, então tudo isso daqui já passou. Será aniquilado, quer dizer, ele passou. Então vamos pensar no amor como uma coisa eterna e dentro do projeto de Deus e dentro do que é perfeito, é superior a tudo. É isso. Aí ele dá dois exemplos. Ele fala, quando eu era menino, eu me sentia como menino, né? Fazia as coisas de menino, por quê? Eu tinha um entendimento ali, mas depois que eu fiquei maduro, eu tive uma maturidade, eu entendi, então vale a maturidade, vale as coisas de homem. Então abandonou, passou as coisas de menino. Então, e ele dá mais um exemplo, ele fala do espelho. Antigamente o espelho era meio embaçado, tá, gente? Hoje não, hoje você vê o espelho bacana, mas antigamente o espelho era embaçado. Ele fala, ó, no espelho a gente vê, agora a gente é meio embaçado. Mas no então, o então dele na plenitude, a gente vai ver face a face. A gente vai ver Deus, a gente vai alcançar a plenitude. E aí ele fala de novo, agora conheço em parte. Então, quer dizer, na eternidade, no projeto, serei conhecido, conhecerei como também sou conhecido. Aí a gente vai entender tudo lá na frente, gente. É isso que ele está falando. Então, o amor é superior a tudo, porque agora a gente conhece esse pedaço e essas coisas, esses problemas terrenos aqui, essas questões passageiras dos dons espirituais, vai passar tudo. Mas a plenitude do que é perfeito, o amor, ele é eterno. Aí, nesse final, olha como Paulo é muito, muito bom para ensinar a gente, né? Ele vem falar, quando vier o que é perfeito, isso aqui já não vale mais nada. Então, vamos focar nisso. Aí, no último versículo, ele fala, então, vamos permanecer na fé, na esperança e no amor. Olha, vamos acreditar em tudo isso, vamos esperar por essa eternidade que Deus está planejando para nós. Vamos permanecer nessas três coisas. Porém, o maior desses é o amor. Até no finalzinho ele vem, porém, o maior é o amor. Olha que fechamento nesse capítulo. E o próximo capítulo a gente vai falar, a outra parte do sanduíche, como diz o Edgar. Pastor, temos aí um pouco mais de minuto aí, falando muito. Amém. É que é tão gostoso falar sobre o amor, né? Muito, mas como é difícil, é gostoso só de falar, mas viver
é muito difícil. E É. quando você fala de paciência, é uma coisa tão interessante, né? Nós temos paciência para tanta coisa, mas às vezes não temos paciência com um filho, com a filha, com o irmão, com o pastor, com as ovelhas, né? Talvez não temos paciência. Temos com coisas, mas talvez com a mãe, com o pai não temos paciência. Então, essa paciência nós temos que buscar também, né? Porque senão... Interessante, um resuminho só sobre o amor que estava observando aqui, o que é o amor, né? Os versículos 4 e 7 falam que o amor é paciente, benigno, olha só, verdadeiro e cheio de esperança e duradouro. Aí nesse versículo aqui. Depois fala assim, não é invejoso, o amor não é orgulhoso, não é egoísta, nem aceita provocações. Agora fala, sem amor, o que adianta que fala a Bíblia? Sem amor, as línguas são apenas barulhos. Olha só o que fala, hein? Só barulho. Sem amor, profecias, ministérios, ciência e fé, nada vale. O versículo 2, nada vale. Olha só. E sem amor, boas obras são inúteis, que fala o versículo 3. Agora, o amor é maior que... Aí vem outro resumo aqui, do verso 8. O amor é maior que profecias que desaparecerão. No versículo 8. O amor é maior que línguas que cessarão. Olha só. O amor é maior que a ciência que passará. Olha aqui que é o amor. Às vezes nós buscamos dons, tanta coisa, né? Mas nós não buscamos o amor, realmente. Então, que nós possamos, nesse domingo, né? Lindo, maravilhoso, buscar o amor. E, para mim, aqui, paciência, né? Que você falou, achei muito... Anotei aqui, paciência com coisas, né? Eu, né? Vocês me conhecem muito bem, né? Então, para mim... Não sei se eu passei com coisa e com pessoas, acho que, como pastor, eu sou obrigado a ter, né? Não tem jeito, né? Somos obrigados. Então, eu louvo a Deus por esse ensinamento do capítulo 13, que o amor é o maior dom supremo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Posso orar? Sim. Pai amado, muito obrigado, meu Deus, por esse ensinamento tão profundo, Pai. Pai amado, nós estamos aprendendo agora, eu quero pedir, Pai, nos ajude, Pai, a colocar o amor em prática, Pai. Eu sei que é muito difícil, Pai. Talvez sozinho eu não vou conseguir, mas eu peço a ajuda do Teu Espírito Santo, para que todos nós que estamos ouvindo, para toda a igreja, possamos buscar o amor e conseguir essa dádiva tão importante para o nosso ministério espiritual, para a nossa vida, para a nossa família. Deus, muito obrigado pela escola bíblica dominical, pela vida do Marcelino, pelo Edgar, que estão nos ensinando, Pai, todos os domingos, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Isso que estamos aprendendo, Pai, possamos colocar em prática. Para isso, peço a ajuda do Teu Espírito Santo, Pai. E sem o amor, nada faz. Obrigado por tudo. Fica com todos nós e abençoe o culto de hoje à noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Shalom Adonai. Amém. Senhor. Fica na bênção. Falou, Adonai. Deus abençoe a todos. Deus abençoa. Nos vemos mais tarde. Deus Amém. abençoe. Tchau, gente. Até mais tarde. Até. Tchau.